Na antiga Atenas, o filósofo Sócrates, conhecido por sua habilidade em questionar e examinar as verdades aceitas, enfrentava uma condenação por corromper a juventude e não acreditar nos deuses da cidade. Sua prática filosófica consistia em fazer perguntas profundas e provocar reflexões, o que incomodava a elite ateniense, que via em suas ideias uma ameaça à ordem social. Sócrates havia passado grande parte de sua vida buscando a verdade e desafiando o pensamento comum, e agora estava prestes a enfrentar a sentença final: a morte. Sócrates aceitou sua condenação com uma serenidade que deixou seus amigos e discípulos profundamente preocupados. Ele fora levado à prisão para aguardar a execução, onde ficaria até o momento de beber cicuta, o veneno que o mataria. O ambiente na prisão era sombrio, refletindo a atmosfera de incerteza e tristeza entre seus discípulos, mas Sócrates permaneceu calmo, como se nada estivesse fora do lugar. Ele não via a morte como algo a temer, mas como uma passagem inevitável da vida. Enquanto Sócrates aguardava sua execução, um de seus mais leais discípulos, Críton, tentou convencê-lo a fugir. Críton e outros amigos haviam subornado guardas e organizado um plano detalhado para que Sócrates escapasse da prisão e se exilasse em outra cidade. Eles acreditavam que Sócrates ainda tinha muito a ensinar, que sua mente brilhante não deveria ser desperdiçada por uma injustiça. Críton chegou à prisão com ansiedade, determinado a salvar o mestre que tanto admirava. Ele implorou a Sócrates que considerasse o plano de fuga, argumentando que a condenação era injusta e que ele, como filósofo, tinha o dever de continuar sua obra, protegendo-se da tirania de Atenas. Críton usou argumentos emocionais, dizendo que os discípulos e amigos de Sócrates não poderiam suportar a perda de alguém tão valioso para a cidade e para a filosofia. Sócrates, ouvindo pacientemente, não interrompeu Críton. Ele permitiu que o amigo expusesse todos os motivos pelos quais ele deveria fugir. Críton ressaltou que, ao não escapar, Sócrates estaria aceitando a injustiça de Atenas e jogando fora uma vida que ainda poderia trazer grande benefício a seus discípulos e à cidade. Mas, quando Críton terminou de falar, Sócrates o olhou com um olhar de compaixão e começou a fazer as perguntas que formariam o cerne do dilema moral daquela história. Críton, devemos sempre obedecer à maioria, mesmo quando ela está errada? Perguntou Sócrates. Ele desafiou Críton a pensar sobre o que realmente significava justiça. Sócrates continuou, explicando que durante toda a sua vida, ele havia ensinado que a virtude e a justiça eram os valores mais altos. Se ele agora fugisse para salvar sua própria vida, estaria traindo tudo o que pregou. Ele estaria enviando uma mensagem contraditória, sugerindo que é aceitável desobedecer às leis quando elas não nos são favoráveis. Sócrates também falou sobre a morte com uma calma surpreendente. Para ele, a morte não era o fim, mas uma passagem para outra forma de existência. Ele acreditava na imortalidade da alma e estava convencido de que, ao morrer, ele estaria apenas passando para um estágio onde poderia continuar sua busca pela sabedoria. Assim, a morte não deveria ser temida, mas aceita como uma parte natural da vida. Críton ficou em silêncio, percebendo que, apesar de seus argumentos e esforços, não seria capaz de convencer Sócrates a trair seus próprios princípios. Sócrates, com sua habilidade única de fazer perguntas e desafiar suposições, havia desmontado a ideia de que a fuga era a melhor solução. Ao longo de sua vida, Sócrates havia ensinado que a virtude era mais importante do que a sobrevivência, e agora estava prestes a provar isso com seu próprio exemplo. Dias depois, o momento da execução chegou. Sócrates estava rodeado por seus amigos e discípulos, que choravam enquanto ele permanecia sereno. O veneno, cicuta, foi trazido e entregue a ele. Antes de beber, Sócrates continuou conversando calmamente, oferecendo conselhos e reflexões sobre a vida, a morte e a alma. Mesmo em seus últimos momentos, ele manteve sua postura filosófica, ensinando que o medo da morte é irracional, pois ninguém sabe o que realmente acontece após ela. Sócrates pegou o cálice de cicuta com as mãos firmes e o bebeu sem hesitar. Sua serenidade era um sinal claro de que ele estava em paz com sua decisão. A tristeza dos que o cercavam
contrastava com a calma de Sócrates, que manteve a dignidade até o fim. Pouco a pouco, o veneno começou a tomar efeito, e Sócrates, sentindo seu corpo paralisar, continuou a falar, dizendo que a morte era apenas uma transição e que eles não deveriam se entristecer. Nas últimas palavras de Sócrates, ele pediu que um sacrifício fosse feito a Asclépio, o deus da medicina, como se a morte fosse uma cura para a vida terrena. Ele aceitou seu destino com total serenidade, acreditando firmemente que sua alma estava partindo para um lugar onde continuaria sua busca pela verdade. Quando Sócrates finalmente morreu, o impacto de sua escolha ecoou profundamente em todos os presentes e, mais tarde, em toda a cidade de Atenas. Sua morte se tornou um símbolo da coragem e da integridade moral, provando que ele vivia de acordo com o que pregava. Ele poderia ter fugido, poderia ter escolhido preservar sua vida, mas, ao invés disso, escolheu morrer de maneira digna, demonstrando que a verdade e a justiça estão acima do medo e da autopreservação. A escolha de Sócrates não apenas preservou seu legado filosófico, mas também ensinou uma lição eterna a seus discípulos e à posteridade. Viver de acordo com seus princípios é mais importante do que a própria vida. Ele provou que a morte, quando enfrentada com dignidade e em conformidade com a verdade, pode ser o ato mais honroso de todos. E assim, Sócrates se tornou não apenas um grande pensador, mas também um exemplo imortal de coragem moral. Se você gostou, se inscreva, comente e deixe o like para mais vídeos como este.